Objetos como dominós, botões e pregos são matérias-primas para desenvolver as artes do nosso convidado de hoje. Ele organiza, repete, como se estivesse jogando com as leis da matemática e da criatividade. O nosso convidado de hoje é um dos artistas plásticos mais famosos do Brasil, por toda a sua criatividade e sensibilidade para criar peças tão marcantes e expressivas, como essa arte lindíssima de espelhos que está aqui no espaço Vivix da Casa Cor. Que honra te ter aqui, Zé Patrício. Estou muito feliz. Eu não falei isso, a gente conversou um pouco antes, né, de iniciar, mas você era um dos nomes que eu mais queria te trazer aqui para o AnuCast, porque eu, como eu lhe falei, eu sou uma admiradora de seus trabalhos. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estou feliz de estar aqui com você e falar um pouco sobre o meu trabalho. Pois é, eu estou muito curiosa. Eu, ontem, fazendo o roteiro, eu disse, meu Deus, eu tenho muitas perguntas e curiosidades mesmo, né? Primeiro eu queria saber, Zé, sua carreira começou nos anos 80, mais ou menos, num período de grande efervescência artística no Brasil. Como é que foi esse início para você? Conta pra gente. Na verdade, eu passei a me envolver mais com as artes visuais a partir da minha entrada na Escolinha de Arte do Recife. Isso foi nos anos 70. Eu comecei a estudar na Escolinha de Arte do Recife em 1975. Foi um período de aprendizado, um período de experimentação. E nos anos 80 realmente foi quando eu pude amadurecer, digamos assim, toda essa experiência que eu iniciei na Escolinha de Arte do Recife. Que foi um momento bem importante, né, para você? Foi, sem dúvida, porque aqui no Recife não havia muita oportunidade de espaços para estudar arte, para exercitar arte, e a escolinha era um desses espaços, era um dos poucos espaços. Eu tive a sorte de ir à escolinha e passar a frequentar 2 vezes por semana, e a escolinha sempre deixou os alunos muito livres, não é, para o exercício de técnicas diversas que são utilizadas até hoje lá na Escolinha de Arte do Recife. Então, assim, nessa época eu me interessei muito pela gravura. A Escolinha de Arte possuía 2 prensas de gravura e eu fiz muitas experiências com gravura. E isso, de alguma forma, foi muito importante para o desenvolvimento do trabalho, porque a gravura ela tem essa característica de reproduzir a imagem, não é? Isso me agradava bastante, de poder fazer várias cópias de uma imagem, e isso repercutiu no trabalho que eu desenvolvi depois nos anos 80, 90, enfim. Entendi. Ô Zé, e o que é que lhe inspira no seu processo criativo? Veja bem, eu acho que uma das principais características do meu trabalho é a utilização de módulos, né? Isso ficou mais evidente nos anos 80, quando eu comecei a trabalhar com papel artesanal. O papel artesanal é o papel que o próprio artista produz, seja a partir de reciclagem de um papel que já existe, seja a partir da utilização de fibras naturais, que envolve todo um processo de obtenção dessas fibras através do cozimento, da trituração. Então, eu realizei essas experiências nos anos 80, e isso foi bem importante para a definição do trabalho que eu desenvolvi depois, né? Porque com o papel artesanal eu comecei a trabalhar com os módulos, e os módulos, de certa maneira, nunca me abandonaram. O meu trabalho, a partir dos anos 80, ele realmente passou a se caracterizar pela utilização de módulos, né? E no papel artesanal eu utilizava pequenos quadrados feitos individualmente, cada um deles, e depois eu criava composições com esses quadrados de papel artesanal. E depois, nos anos 90, né, eu continuei com essa pesquisa com o papel artesanal, e já no finalzinho dos anos 90 eu descobri a possibilidade de trabalhar com objetos extraídos do cotidiano. Então, a partir daí, surgiram os dominós, que foi um material muito utilizado por mim nesse período, né? E outros materiais que se prestavam a essa, digamos, essa estratégia que eu encontrei para produzir as obras, as composições, né? Então, entre os pregos, os dados, os botões, e isso eu venho desenvolvendo até hoje, né? Então,
eu acredito que o que me inspira de fato é a possibilidade de criar estruturas sempre diferentes a partir de uma referência que é imutável praticamente. Então eu estou sempre procurando ocupar o espaço de maneiras diferentes, com elementos que são modulares. Perfeito. E como é que se dá, uma curiosidade bem minha assim mesmo, como é que se dá o desenvolvimento de uma obra, desde a ideia inicial até a execução final? Veja bem, todas as obras hoje em dia, elas envolvem cálculo para mim. Então, Pois a matemática, íamos falar sobre isso também. a matemática é um dado muito importante no meu trabalho, né? Porque a gente está sempre fazendo contas para ocupar esse espaço de uma maneira ordenada, né? Essa é uma outra característica do trabalho. E, ao mesmo tempo, de criar um projeto que será executado a partir de instruções muito claras. Então, esses trabalhos, eles são concebidos como um projeto que será executado posteriormente e, a priori, já se sabe qual vai ser o procedimento para criar aquela obra, mas não se sabe qual o resultado que vai surgir a partir daquela fórmula matemática, daquela distribuição regular das peças que a gente define antes de construir a obra. Então, é sempre uma surpresa o resultado final, porque a obra só se mostra depois de pronta. Então, a partir de uma fórmula matemática, muitas vezes, né, ou de uma determinação, como, por exemplo, a distribuição dessas peças, desses módulos, em um movimento espiral, a gente tem um resultado que já está definido, mas não está ainda visível. Então, essa é uma coisa que me atrai e me encanta perceber o quanto a matemática pode ser perfeita no sentido de criar. Você tem uma matemática muito grande, viu? Eu gosto muito da matemática, mas quando eu era estudante na escola secundária, eu não era bom em matemática. Não, eu também não, viu? Nunca fui bom, sempre ficava em segunda época, enfim. Ela surgiu depois, né, nessa circunstância de criar essas obras, né, e é quase uma maneira intuitiva de acessar a matemática, a geometria. Então, tem um lado de intuição muito forte nesses procedimentos que eu utilizo. E o interessante é quando a obra está finalizada, né? Você falou da finalização, cada um tem uma perspectiva diferente, né? Que olha aquela obra de arte, né? Eu noto que uns vão reparar mais algum detalhe, outros, e é uma coisa muito individual, né? O resultado final do que a gente pode enxergar daquela obra depois de pronta. Acho que cada espectador, né, tem um repertório que vai influenciar naturalmente na percepção que ele tem da obra de arte, né? A obra de arte não tem um significado, um sentido fechado. Ela tem muitos sentidos, ela é polissêmica. Então, assim, cada pessoa que olha vai ver de uma forma, né? Até de formas bem diferentes das que eu vejo, por exemplo, das que você vê. Então, cada pessoa tem uma percepção diferente porque a bagagem de cada um, né, o repertório de cada um é diferente. E isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, a obra ela apresenta muitas possibilidades de leitura e o espectador vai fazer essa leitura de acordo com a sua, digamos assim, a sua capacidade de percepção das coisas. Verdade, eu acho bem interessante isso. Zé, quais artistas te influenciaram ao longo da tua carreira? Olha, eu não saberia dizer assim um artista que me influenciou ou artistas que me influenciaram. Eu acho que essa influência ela vem de algo mais geral, assim, de movimentos, enfim. Acho que no meu caso a gente tem um movimento concreto, né, na arte, que é algo que começou no início do século XX e que se desenvolveu depois. Então, inevitavelmente, o meu trabalho se associa com esses movimentos concretos, né, no mundo e depois no Brasil com o movimento concreto e neoconcreto. Então, são movimentos que privilegiaram justamente a matemática, a geometria, né, enfim, Daí sua paixão pela matemática. É verdade. Então, eu não saberia dizer uma influência de um artista,
mas a coisa acontece de uma forma mais geral, é muito vinculada com a história da arte, é muito vinculada com as coisas que eu tive a oportunidade de ver nesses anos todos de formação, né? Porque eu acho que a formação do artista ela passa muito pelo olhar, né? A minha formação foi, antes de ser teórica, de estudos, de leituras, foi muito mais uma formação pelo olhar. Eu sempre tive a preocupação de frequentar exposições quando eu viajava, quase que anualmente eu viajava ao Rio, a São Paulo, via muitas exposições, e isso contribuiu bastante para a minha percepção, né, da arte como algo que pode seguir esse caminho da matemática, da geometria. Então foi uma influência que eu considero muito em função do olhar. Sensibilidade também, né? Isso. Ô Zé, a gente tem uma água de coco aí, então se você quiser ficar à vontade, é uma água de coco natural, sem conservante, sem adição de açúcar, é um produto que eu costumo dizer, quando eu coloco aqui para os meus convidados, é porque eu gosto e consumo, então fica à vontade, viu? Obrigado. A gente conversou há pouco, né, que você trabalha muito com esses materiais comuns, né, do dia a dia, e eles são diversos. Elas são marcadas como dominós, como você falou, dados, pregos, e você termina que transforma tudo isso em composições geométricas. O que te atrai nesses materiais aparentemente comuns? Veja bem, acho que o primeiro material que surgiu e que se firmou mais como uma linguagem foi o dominó, né? E no caso do dominó, o que me atraiu no dominó foi justamente esse sistema de signos que existe no dominó. As peças de dominó, elas são numeradas, né, individualmente com duas informações numéricas, né? São 28 peças e nessas peças os números de 0 a 6 se combinam. E quando eu percebi que esses dominós poderiam ser utilizados para criar ritmos, para criar composições, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, e isso fez com que o trabalho ganhasse uma dimensão muito mais importante do ponto de vista da escala, da dimensão. Então eu comecei a comprar dominós em milheiros, em centenas, né, para criar essas estruturas. E esse elemento foi realmente bem importante na definição do que veio depois, mas surgiram também outros elementos que puderam ser utilizados, e muito em função das descobertas que eu fiz com o dominó, né? O dominó, ele me permitiu criar algumas estruturas que até hoje se apresentam imutáveis. Então eu tenho uma grade que permanece a mesma, e essa grade ela é ocupada por materiais diversos, como é o caso dos pregos, dos botões, né? Sim. E os dados, as peças de quebra-cabeça, todos esses elementos, eles de alguma maneira ocuparam um espaço que anteriormente foi ocupado pelos dominós, na medida em que essa grade ela é imutável. Existem alguns modelos de grade, não é? Uma que foi a partir da obra 112 Dominós, que isso se repetiu com os dominós inicialmente, onde a estrutura era sempre a mesma, mas era sempre diferente, na medida em que esses dominós eram diferentes pelo material, formato, cor. Eu tirei partido disso para criar essas obras que ocupavam um espaço igual, mas que sempre davam um resultado diferente, né? E tem como é que você escolhe esses objetos que você usa em sua obra? Tem algo que te chama a atenção? Veja bem, a escolha ela se dá a partir de uma pesquisa. Nessa época dos dominós, eu frequentei muito o comércio popular aqui do Recife, também do Rio de Janeiro, de São Paulo. E nesse comércio popular eu fazia uma pesquisa investigando o que é que o comércio oferecia que poderia talvez ser utilizado em obras de arte. E eu descobri muita coisa. Algumas coisas ainda estão lá no ateliê sem ainda um desenvolvimento. Tem muita coisa aí para sair Tem. ainda. Sem uma formalização, mas na verdade essa pesquisa, né, me mostrou a possibilidade de usar outros elementos. Foi basicamente lá que eu encontrei esses materiais, né? Como seria essa busca por esses elementos, como você falou? Você vai, vamos dizer, no centro da cidade
e aquilo te chama atenção por alguma particularidade, você, tipo os botões, por exemplo. Onde é que você comprava esses botões? Onde é que você... Eu sei que Ai, como é que é aquele outro que é o joguinho? As peças de quebra-cabeça. As peças de quebra-cabeça você teve que... Terminou sendo uma coisa mais industrializada, né? Isso. Mas os botões também chegou a ser industrializados ou não? Também. Chegou num certo ponto que a gente também passou a adquirir esses botões em quantidades maiores, botões de tamanhos diferentes, com a mesma tipologia. E, na verdade, a descoberta dos botões também foi lá no comércio popular, que a gente chama aqui no Recife de vucu-vucu. Sim. Não é? E eu encontrei algumas lojas de armarinho com liquidações de botão, com muitos botões oferecidos assim a preço muito barato e com uma variedade enorme de tipos de botão, né? E a primeira obra que eu fiz com botões foi na tentativa de criar uma coleção, né, com um determinado número de peças onde nenhum botão se repetia. Então foi a primeira obra que eu fiz com os botões. E depois eu comecei a descobrir outras possibilidades de usar esses botões a partir da variação cromática que eles apresentam. Comecei a comprar mais botões e pesquisar mais. Existe todo um processo, né, até chegar na obra. Mas os botões eles foram importantes porque, primeiro, são fruto dessa pesquisa que eu fiz lá no vucu-vucu, a partir dos dominóis, né? E também porque eles vêm trazer uma informação nova, uma maneira nova de ocupar esses espaços, e trazendo, sobretudo, a informação cromática, né? Quando eu vi a primeira vez o quadro dos botões, eu lembro que eu fiquei encantada. E a gente começa a olhar uma beleza que a gente não imaginava que um dia iria parar para olhar os botões, né? E eu lembro que eu ficava olhando e dizia, meu Deus, assim, cada um com a sua beleza, a sua particularidade. Pois é. E a gente começa, por mais que seja uma obra de arte, né, de José Patrício, a gente começa a dar valor a pequenas coisas, né, a algumas simplicidades que talvez a gente no nosso dia a dia a gente não iria nunca, né, parar para olhar um botão de uma roupa e observar, né? Eu acho assim maravilhoso. Na verdade, os botões eles apresentam um aspecto que eu considero bem importante, que as pessoas não se apercebem geralmente, que é o fato de que cada botão é fruto de um processo criativo. Os botões, cada um deles foi elaborado por um designer que concebeu aquele botão, que decidiu qual seria o formato, que decidiu qual seria o material, qual seria a cor. Então, uma obra com botões, ela traz uma reunião de criações, né? Cada botão é único, cada botão foi pensado por alguém que, de alguma maneira, levou aquilo ali para a indústria para que fosse formalizado. Então você imagina a quantidade, né, de botões, de criações que, enfim, talvez nenhum outro material ligado ao cotidiano da gente seja tão variado quanto os botões. Fico pensando nisso, né? E existe, Zé, alguma relação ou correlação das suas obras lá no início da carreira com as obras de hoje? Olha, eu acredito que existe sim, porque havia, de certo modo, como é que eu diria, uns momentos onde a geometria entrava, né, na concepção do trabalho. Não era sempre, porque quando eu entrei na escolinha de arte, a tendência maior era a figuração, que era um movimento muito forte aqui em Pernambuco. A gente tem muito poucos artistas que se dedicaram a uma arte abstrata geométrica e isso não era muito divulgado. Na época, nos anos 70, 80, os artistas figurativos eram muito mais evidentes aqui em Pernambuco. E, naturalmente, quando eu entrei na escolinha de arte, eu era um estudante, não é? E a figura era algo que fazia parte do meu repertório e eu trabalhei bastante com a figura, nos desenhos, nas pinturas, nas gravuras, né? E aos poucos isso foi caminhando para essa ênfase na matemática, na geometria, num trabalho que se preocupava mais com os aspectos formais ligados à matemática.
Ô Zé, geralmente a série de suas obras, sei lá, uma série de botões, por exemplo, elas contam com quantas obras? Você já tem assim, não, essa série eu vou querer fazer X obras, ou, sei lá, não tenho nem ideia da quantidade. Mas, e já aconteceu de você fazer só aquela quantidade que você tinha pensado e depois surgiram novas ideias e você deu uma continuidade? Me conta como é que é isso. Isso acontece também, mas a gente não tem a priori uma definição de quantidade quando se trata de uma série. Na verdade, as minhas séries, elas são, pode-se dizer, infinitas nas suas possibilidades de continuação. E eu não me preocupo muito com o fato de repetir a mesma estrutura e de conseguir, porque eu consigo... As são únicas, né? São únicas, Eu acho que mesmo se você quisesse fazer igual, eu acho que não... Não. É difícil. Difícil. Então, essas estruturas, elas são únicas, como você falou, e elas, de alguma maneira, trazem a cada remontagem, a cada repetição, um elemento novo, uma composição nova, diferente. Né? O meu trabalho tem também uma característica que é essa luta entre o que está previsto e o que a gente consegue. Então, você imagina o que é lidar com 6.400 botões de cores variadas e organizar isso também, e organizar isso numa estrutura, não é? E é algo complexo, mas não tem como você controlar. Se eu quisesse repetir isso, eu não conseguiria. Então, assim, é algo que a gente vai lidando com o acaso, naquela arrumação que vai sendo feita, e é algo que você vai assumindo o que vai se configurando ali de uma forma que não há, da minha parte, um controle absoluto sobre o resultado final. Sim. Eu oriento, eu tento agrupar as cores, eu tento organizar de acordo com a ocupação do espaço, pelo tamanho dos botões e tudo mais. Então isso também determina, não é, o resultado final. E acontece, por exemplo, você agora está nessa série dos... toda vez eu esqueço, são quebra-cabeça. Sim. Não é isso? Acontece de você voltar para os botões e fazer mais alguma coisa de botão, ou quando você encerra, você encerra? Tudo está caminhando ao mesmo tempo, né? Então, assim, O meu sonho de consumo é o botão. Então, né? Guarda um botãozinho lá, viu? Eu trabalho sempre com todos esses materiais, né? Então, os botões, os quebra-cabeças, os pregos, eles estão acontecendo... Os dominós acontecem também. Concomitantemente. Os dominós, já faz algum tempo que eu não tenho trabalhado com eles, não é? Mas há projeto para voltar aos dominós também. Então, as coisas vão acontecendo e volta. Como os dominós podem voltar, né? Como eu posso parar um pouco com os botões e depois voltar novamente. Então, assim, eu encontrei um repertório, né, de materiais que podem ser acessados a qualquer momento. Não tem nenhum problema quanto a isso. Então, é algo que tem uma dinâmica muito particular no sentido de poder trabalhar com todos esses materiais em todo tempo, todo momento. Perfeito. Zé, a gente tem um melãozinho do Grupo Frutaria, um patrocinador que está com a gente aqui desde o início, então fica à vontade, viu? Você Tá bem, não muito obrigado. Nada, nem tá comendo vamos experimentar hoje, aqui o melão que eu adoro. Esse é o melão da Redinha. Eu chamo de melão da Redinha, que eu amo, porque é muito doce, né? Muito doce, maravilhoso. Ele é maravilhoso. Zé, qual foi o momento que você considera assim, marcante e importante na sua carreira? Eu imagino que deve ter sido vários, mas sei lá, a primeira Bienal, não sei. Me fala, eu já estou falando sem saber, viu? Mas me diga aí. Eu acho que tem vários momentos marcantes, assim, né? Acho que um momento marcante foi justamente essa possibilidade que eu encontrei de trabalhar, por exemplo, com os dominós. Que eu acho que isso foi algo bem importante. E esse momento foi marcado por uma instalação que eu fiz no convento de Santo Antônio, lá na Paraíba. Era um pequeno nicho e o piso desse nicho foi todo ocupado pelos dominós. Então foi algo que assim me mostrou as possibilidades, o potencial dos dominós para desenvolver outras obras. Então isso foi uma descoberta maravilhosa, né? Quando eu vi isso pronto, porque as coisas acontecem primeiro na ideia, na cabeça, no pensamento. E quando você vê a coisa concretizada, aí já dá uma nova dimensão, né, para o trabalho.
E esse momento foi importante. Logo em seguida, no ano seguinte, eu mostrei uma instalação no Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, no Mamã, que já ampliou bastante a área ocupada pelos dominós e que incorporou também a cor, né? Esses dominós eram dominós coloridos. E isso criou uma possibilidade de variação cromática dentro da obra muito grande, porque os dominós do convento de São Francisco em João Pessoa eram preto e branco. Isso foi importante, né? E naturalmente que tem momentos que a gente considera importantes, como a participação na Bienal de São Paulo, né? Como o livro que foi escrito por Paulo Herkenhoff em 2010, Cogitações sobre o Número, acho que foi um momento importante também, porque o Paulo realmente me presenteou e nos presenteou com um ensaio maravilhoso, né? E acho que esse livro é um pouco um divisor de águas, no sentido de um entendimento sobre o trabalho, né? Que abriu muitas perspectivas de abordagem do trabalho por outros críticos. Então, são muitos momentos, né? Isso vai se acumulando, eu já tenho um bom tempo de trabalho, né? De trabalho com artes visuais, e as coisas vão, de alguma maneira, se acumulando. E há vários momentos, mas, enfim... Mas é isso que você considera? Eu acho que sim. Zé, como é que surgiu a ideia de produzir a peça para esse espaço da Vivix, na Casa Cor? Para quem está nos vendo, né, está podendo ver essa maravilhosa obra de arte do espelho, que é de sua autoria. Né? Quando me falaram que ia ter uma obra sua, não imaginava nada parecido, porque eu acho que você nunca tinha trabalhado com espelhos, pelo que você também me falou, não é isso? Ou trabalhou lá atrás? Tem um trabalho que eu usei espelhos. E me fala, como é que surgiu? Qual foi o conceito dessa peça? Veja bem, quando Ana Higino e Ana Moura me chamaram para participar nesse espaço, elas trouxeram essa ideia de trabalhar com vidro, com espelhos, né? E eu confesso que eu me senti desafiado, mas assim, eu não dei uma resposta de imediato, depois eu pensei um pouco sobre o que poderia ser o que poderia ser feito com os espelhos, e cheguei nessa obra que, enfim, é como eu falo, há uma ideia, há um projeto, e, na verdade, a gente não sabe exatamente como é que isso vai funcionar depois que for concretizado, né? A gente vislumbra, mas não tem essa certeza, essa definição do que vai ser a obra. E eu confesso que eu fui desafiado e que fiquei muito feliz de poder ter realizado essa obra. Na verdade, ela dialoga com o meu trabalho, na medida em que são módulos também, né? Deve ter uma conta matemática aí sua, com certeza, de números. Tem o módulo quadrado, que é muito recorrente no meu trabalho, né? A grade que eu uso para ocupação com os módulos é quadrada também. Então o quadrado me acompanha há muito tempo, né? Acho que é uma forma assim, básica para o meu trabalho. De quadrado você não tem nada, né? Então, essa obra, quando eu pensei na questão do espelho como um reflexo, que muitas vezes é procurado pelas pessoas. A gente, quando passa junto de um espelho, a gente não resiste e dá uma olhadinha, né? Para ver como é que você está, enfim. E aqui, se a gente se olhar, às vezes a gente não consegue se enxergar. Pois é, tem uma coisa que diz que o espelho é onde você se encontra e onde você se perde, não é? Agora mesmo eu estou me olhando, eu só vejo minha mão. Pois é. Então, essa obra, ela lida um pouco com essa ideia do espelho como algo que reflete uma integridade, vamos dizer assim, né? Você se acostuma a olhar no espelho e se vê inteiro. E essa obra, ela, de alguma maneira, ela quebra um pouco esse padrão da imagem íntegra e cria uma fragmentação da imagem, né? Então, é difícil até, diante dessa obra, você encontrar o seu rosto, né? Você vê reflexos do ambiente, do seu próprio corpo, mas não é algo evidente. Então, assim, essa obra lida um pouco com essa ambiguidade, né, do espelho como algo que reflete uma estrutura una e que, na verdade, aqui está trazendo essa desintegração, essa fragmentação da imagem. Então, a sua ideia talvez era transmitir mesmo essa fragmentação
dos espelhos e que a gente... Eu achei tão interessante quando eu vim aqui com as meninas, com a Ana Moura e a Negino, elas disseram assim, Manu, a gente não consegue se ver de uma forma única, né? Você olha num espelho, você vai se ver de um jeito, no outro você só vai ver seus olhos, e eu achei isso bem interessante, porque é algo que você não para pensar, né? Quando ela falou, foi que eu disse, meu Deus, é verdade. E para você trabalhar com o espelho foi bem desafiador, falando em obra de arte. Você achou? Acho que foi isso que lhe moveu, não foi? Eu acho que traz um dado novo, né, no trabalho. Como eu falei antes, eu já fiz um trabalho com espelhos, mas era uma coisa diferente. Eu encontrei em Belém do Pará uns espelhinhos populares que tinham, inclusive, uma estrutura para ficar em pezinho numa mesa. E era um camelô que estava vendendo isso. E eles tinham também uma moldura com um adesivo colorido que mudava de cor, era amarelo, azul, verde, vermelho. E eu comprei todos os espelhos que ele estava vendendo lá em Belém, trouxe para cá, para o Recife, e mostrei isso numa exposição que eu fiz em Porto Alegre, no Instituto Ling. E eu criei uma estrutura que era uma base de madeira pintada, e sobre essa base os espelhos foram todos arrumados. Ela existe ainda no seu ateliê? Existe, está guardada, ela pode ser montada a qualquer momento. E essa obra permitia que as pessoas circulassem ao redor dessa base e que pudessem também observar os reflexos nos espelhos, né, do ambiente e de si próprio também, que não era fácil você se ver no espelho. Sim. Era uma coisa muito semelhante com o que a gente tem aqui como situação. Eu achei essa obra assim divina. Eu te falei, né? Quando as meninas falaram, então para dizer Patrícia do Espelho, eu não imaginava. E quando eu vi o tamanho, porque assim, você tem grandes quadros, né? Sei lá, seus quadros tinham o quê? 1,40 por 1,40, 1,60 por 1,60? Isso muda um pouco, mas na verdade me agrada muito trabalhar com obras de dimensões mais importantes, assim, né? Então, os trabalhos com botões, eles têm em torno de 1,5 m, 1,60 m. 1,5 m, 1,60 ainda não. E os outros, eles chegam perto dos 2 metros por 2 metros. Então, são obras que têm uma escala interessante, assim. Eu gosto mais de trabalhar com essa escala. Perfeito. Zé, ao longo aí da sua carreira, quais foram os maiores desafios que você enfrentou como artista? Veja bem, um dos desafios que eu enfrentei foi uma crise criativa que aconteceu no final dos anos 90, né? Eu já não estava mais satisfeito com os resultados e com os materiais que eu estava usando. Eu queria uma coisa nova. Nessa época eu trabalhei com papel artesanal e estava sentindo a necessidade de partir para um outro material e para partir para novas possibilidades de expressão. E isso foi uma crise, porque eu não consegui de imediato encontrar um caminho que me fizesse deixar aqueles procedimentos, aquela técnica que eu vinha utilizando, né? E, na sequência, encontrar um novo caminho. Então, houve um processo de transição, né, entre esse momento do papel artesanal e a minha decisão de encontrar um novo caminho. Não foi fácil, né? Mas isso aconteceu de uma maneira bastante, digamos assim, orgânica. Foi um processo, de fato, que eu precisei passar para chegar em algo novo. E foi justamente essa crise que me levou a encontrar os dominóis, a encontrar os módulos e encontrar um novo caminho para o meu trabalho, né? Então, acho que os trabalhos com os dominóis foram justamente, representam esse novo rumo que eu precisava encontrar e que estava difícil. Então, essa fase foi bem difícil. Comecei a experimentar muito com o papel, tentando trabalhar o papel de outras maneiras e encontrar outros materiais, enfim. Foi lá no comércio popular que eu encontrei esses materiais. No Vucu Vucu, exato. Então, acho que esse foi um momento bem difícil, assim, mas que foi superado, né? E eu acho que valeu a pena ter passado por esse processo. Com certeza. Existe uma obra que foi particularmente difícil de realizar, ou que marcou aí um momento de transformação em sua trajetória? Agora eu já sei que é o dominó, né? Mas teve algum que foi bem difícil de realizar? Olha, essas obras que usam os dominós, né, em instalações com eles montados no chão não são simples de ser realizadas, né? Primeiro porque há necessidade de uma equipe numerosa, muitas vezes, para
executar esse trabalho. Eu adoro quando você posta uns vídeos mostrando um pouco do que acontece por trás das telas prontas, né? E você Sim. mostra, assim, outras pessoas trabalhando com você, montando, despachando. Eu acho aquele material incrível, porque até aproxima a gente do Zé Patrício, né? Sem dúvida. E eu já vi, assim, tem bastante gente, né, Zé, que lhe auxilia. Tem no ateliê a gente tem uma equipe que ajuda nessa execução das obras, né? Mas voltando aos dominós, é algo complexo porque é uma quantidade enorme de peças que precisam ser montadas. Elas não são fixadas no piso, elas são simplesmente arrumadas e é preciso que tenha uma equipe numerosa para fazer isso, né? E é preciso que eu também esteja acompanhando. E, de alguma maneira, essa coisa de perder o controle acontece muito nessas instalações, porque quando se trata das instalações com os dominós, tudo é possível. Então, a gente tem a possibilidade de combinar 3 tipos de peças, que tem uma quantidade de 28 peças cada iguais, e essas 28 peças iguais se combinam com mais 28 peças iguais e mais 28 peças iguais. Então, é algo Já me que... perdi quantas peças são. Na verdade, tem que multiplicar 28 vezes 3, mas são combinações a partir dessas 28 tipos de peças que você tem. Então, muitas vezes, a equipe que está ajudando escolhe o que vai ser essa combinação. Eu perco o controle. Sim. E é natural que isso aconteça porque a obra comporta qualquer possibilidade de combinação, né? Então, é bem interessante isso, de alguma maneira, a equipe que está ajudando na montagem poder escolher o que vai ser aquele pequeno quadrado. Para eles verem aquilo pronto, né? Deve ser... Sem dúvida. Há um envolvimento assim das pessoas, sabe? Há uma identificação, na verdade. Sim. Tanto das pessoas que estão montando, quanto das pessoas que estão por perto, sim, lá nesse espaço onde está sendo montado. Então, sempre chega muita gente para olhar e acha curioso e, enfim, fica acompanhando a montagem e às vezes quer participar da montagem também. Então é algo assim bem interessante perceber como é que se dá esse processo nas pessoas, né? Porque é um trabalho muito sedutor, na verdade. Sim. E ao mesmo tempo é uma coisa que exige a sensibilidade de quem está trabalhando. Sim. Né? E não é todo mundo que tem essa sensibilidade, eu acho. Geralmente a gente faz uma pequena reunião e apresenta, né, o trabalho, mostra como vai ser a montagem, coloca para as pessoas, né, faz uma espécie de um pequeno treinamento. Sim. E todo mundo dá certo, no final dá certo. Ô Zé, você já imaginou chegar onde você está hoje? Veja, eu nunca imaginei muita coisa assim quando eu comecei a trabalhar com arte. Eu trabalhei muito tempo com arte aqui no Recife, sem que o meu trabalho tivesse vinculado com o mercado, por exemplo, né? Isso só aconteceu a partir do comecinho dos anos 2000, né? Quando eu participei do Rumos Visuais do Itaú Cultural, que era um programa que reunia artistas do Brasil inteiro, e eu acho que o meu trabalho com os dominós nessa época teve uma divulgação muito boa, né? E eu recebi convites de várias galerias nessa época para trabalhar. E foi quando o trabalho começou a ser realmente inserido no mercado de arte, que é importante porque isso é que permite que o trabalho se desenvolva de uma maneira muito mais, digamos assim, fácil, com os subsídios que o mercado oferece, né? Não dá para você pensar em produzir obras de arte sem ter um suporte para isso, né? Então, assim, eu nunca pensei muito nessa... De imaginar onde é que eu poderia chegar, mas a verdade é que eu sempre trabalho sem pensar em recompensas. Eu trabalho porque é uma necessidade interna minha. Eu preciso fazer isso, né? Tenho uma compulsão, de certa maneira, com o trabalho de arte e estou sempre produzindo, trabalhando, independente de qualquer recompensa que possa advir disso aí. Mas... assim, né? Como você começou sua carreira lá atrás, em 1970, né? Na escolinha de arte. E onde chegar hoje, Zé Patrício, que expõe no mundo inteiro, é maravilhoso. Zé, como é que você equilibra a sua carreira, saúde física e saúde mental? Bem, eu tenho uma vida muito regrada, assim. Eu tenho um ateliê que eu frequento todos os dias, não é?
Todas as manhãs eu estou no ateliê, às vezes algumas tardes também. E no mais, eu pratico pilates, já pratiquei yoga, tento caminhar todos os dias, né? E, enfim, e tenho uma vida muito tranquila assim nesse sentido, porque eu também tenho um sítio que eu frequento todos os finais de semana. É um lugar muito agradável, assim, que me traz muita paz, porque é cercado de natureza. E isso para mim também, né? E lá eu não trabalho com arte. Eu trabalho com as plantas, Mas não enfim, deixa de ser uma arte, viu? com os projetos. Então eu estou sempre ocupado no final de semana. Claro que tem sempre um momento de se distender um pouco, né? De relaxar um pouco. Mas, enfim, isso me alimenta de certa maneira, né? Assim, a possibilidade de ter esse final de semana tranquilo, sem preocupação alguma. Não, você é muito tranquilo. Eu tô assim, desde a hora que você chegou aqui, uma calma, uma tranquilidade. Então a gente vai tentando, né, viver da melhor maneira possível. Estou muito focado no trabalho do ateliê, então é algo que ocupa a maior parte do meu tempo, né? E as coisas têm acontecido de maneira bem satisfatória. E bem orgânica, né? Eu acho que vem Também. acontecendo. É muito lindo o seu trabalho. Zé, qual foi o seu maior desafio? Se você pudesse me falar um. O maior desafio? Puxa vida, aí eu... Será que foi a obra da Vivix? Eu não saberia dizer assim qual foi o maior desafio que eu enfrentei. Mas eu acho que fazer arte é sempre um desafio, né? É um desafio constante. Diário, Então, né? Então você está sempre desafiado e se desafiando e enfrentando aquele desafio e encontrando uma solução. Eu acho que fazer arte é um desafio. E é desafio, sobretudo, para artistas jovens, né, que precisam realmente investir no trabalho, pesquisar, né, fazer e acontecer. Então, eu acho que o desafio é permanente, é criar, tá o tempo todo aí esse desafio. Se motivando, né? E onde você quer chegar? Veja bem, eu não tenho também um objetivo de onde eu quero chegar. Eu tenho uma disposição constante de trabalhar, de produzir. Eu acho que eu sou um tanto quanto obsessivo com essa coisa da produção, né? Eu acho que o artista deve produzir mesmo, é esse o trabalho do artista, né? E a gente tem como objetivo produzir obras de arte, né? No ateliê a gente tem isso como um objetivo. O ateliê pode até ser comparado com uma fábrica, vamos dizer assim, mas não há uma meta, um objetivo a alcançar, né? O ateliê, ele produz muitas obras, mas muitas das obras também ficam no ateliê, né, como uma reserva técnica do artista, como uma possibilidade de ter essas obras acessíveis para uma eventual exposição. Então, nem tudo é vendido. Entendi. Muita coisa fica no ateliê mesmo. E qual o seu maior sonho como artista? Veja bem, eu não tenho assim um sonho como artista também, mas eu acredito que os artistas, eles não produzem sua arte por acaso, sem nenhuma intenção, vamos dizer assim. Então, não é bem um sonho, mas é um desejo. Eu acho que ter a sua obra valorizada, né, reunida, uma obra que possa ser acessada, né, e que possa perdurar no tempo também, né, é algo que todo artista almeja. Então, assim, eu acho que ter o trabalho do artista representado num acervo, numa coleção, é importante, né? E aí, nesse sentido, o acervo que eu estou criando é o meu acervo pessoal. E esse acervo, eu espero que ele possa ser um dia reconhecido como algo que tem uma importância na medida em que possa ser disponibilizado ao público. Sim. Ô Zé, quais conselhos você daria para os artistas que estão começando a sua trajetória? Veja bem, o conselho, se fosse bom, não se dava, né? Mas eu vejo o movimento hoje aqui no Recife muito forte, né? Tem muitos artistas jovens que estão com trabalhos muito Naturalmente, esses trabalhos estão em desenvolvimento, né? Estão ainda num processo de amadurecimento, mas eu vejo muita coisa legal aqui no Recife, muitos artistas que têm uma pesquisa interessante. Então, eu acho que
o artista, ele precisa, antes de mais nada, ter paixão pelo que faz, né? E, de alguma maneira, pesquisar, exercitar o seu trabalho. Não esquecer que o trabalho artístico ele se alimenta justamente dessa persistência, dessa pesquisa, desse envolvimento maior com a arte. E, como eu falei antes aqui, é importante ver também. É muito importante. A circulação da informação hoje se dá de uma maneira muito rápida e muito eficiente através da internet, né? Eu não acredito que isso possa substituir, naturalmente, a visualização da obra, né? É muito importante estar diante da obra. Completamente diferente. É diferente de você ver uma imagem na internet, uma fotografia, uma imagem num livro. Então, assim, eu acredito que, como a informação hoje circula de uma forma muito mais rápida e mais eficiente, esses artistas eles têm condição de fazer um trabalho, vamos dizer assim, baseado em informações que estão muito ali disponíveis, né? Isso eu acho que é uma coisa importante hoje para o artista. Ô Zé, e o que a gente pode esperar de novidades para 2025? Quais são os seus próximos projetos? Que você possa falar, né? Entendi. Eu estou com uma exposição agora no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, que fica até o dia 20 de outubro. E essa exposição ela é um apanhado de obras recentes, né? A curadoria foi do Paulo Herkenhoff, do Paulo Herkenhoff, e agora na Arte Rio a gente vai lançar um catálogo, né, da exposição. É um catálogo bem interessante, com imagens de obras, imagens da exposição, o texto do Paulo Herkenhoff, o projeto gráfico feito pela Zolu Design, que é aqui do Recife, que é uma dupla muito interessante, importante. E esse é um projeto que se desenvolveu nos últimos tempos e que está agora se concretizando com essa exposição, o lançamento do catálogo, né? Para o próximo ano a gente tem a ideia de fazer novas publicações, né? Inclusive não posso adiantar, mas a gente tem alguns projetos que estão em andamento, tentando conseguir apoio, patrocínio, para fazer outras publicações, né? E, ao mesmo tempo, a gente está sempre aberto à possibilidade de fazer exposições em outros espaços, em espaços institucionais, inclusive, né? A gente tem essa disposição o tempo todo e o ateliê trabalha nesse sentido também, né? De encontrar, de identificar as possibilidades de democratização do acervo através de exposições, de publicações. Então, é algo que a gente tem como uma meta no ateliê também. Pois é, estamos chegando ao final, viu? Infelizmente, queria agradecer que você me presenteou com esse livro maravilhoso. Inclusive, eu já tinha trazido o meu, porque eu disse, vou pedir para Zé Patrício autografar meu livro. Uhum. E aí você me deu, né, de presente esse outro. O outro eu tinha lhe dito que quem tinha me dado de presente tinha sido o Xando, né, filha de Nara. E eu sou fã do seu trabalho. Estou muito feliz de ter tido você aqui no ManoCast. Espero que você tenha gostado. Queria que você falasse suas redes sociais. A gente vai escrever aqui na descrição, mas para quem não lhe segue, deseja lhe seguir, ver seus trabalhos, qual seria a rede? Eu uso no Instagram, é o José Patrício Oficial. Certo. Né? Já tenho algum tempo e onde a gente tenta focar mais no trabalho do ateliê, nas obras, nas exposições, enfim. Perfeito. É um perfil que foca muito no trabalho do artista e no ateliê. Perfeito. Né? Eu amo o perfil, como eu falei, assim, eu acho que vocês postam coisas bem legais, que humanizam, inclusive, a arte, mais ainda, porque você mostra aquela parte que a gente nem imagina como é que é, né, para despachar uma obra, aqueles, sei lá, ou botões, ou... Meu Deus, toda vez eu esqueço. Quebra-cabeça, as peças de quebra-cabeça. Montando numa mesa, enfim, é maravilhoso de ver. Queria agradecer mais uma vez de você ter vindo. Muito obrigado. Não se esqueçam de compartilhar esse episódio, de curtir. Gente, é muito importante curtir o episódio. Não esqueçam, toda semana agora eu estou batendo nessa tecla de se inscrever no canal, seguir nossas redes sociais, @sigamanocast. É isso, até o próximo episódio. Tchau!